Este é o nosso canal Virada na Consciência. Eu sou o Ricardo Ferreira e já de antemão quero convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho da notificação, ok? O tema que nós vamos abordar hoje para a nossa reflexão, para o nosso elevo espiritual, é o tema sobre falsos profetas e suas heresias. E o tema, o texto base para a nossa reflexão, ele se encontra em 2ª Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Diz assim o Santo Livro: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Outra tradução ainda vai dizer assim na King James: Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá no futuro, de maneira profética, o apóstolo Pedro está falando, entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresia de perdição, até o cúmulo de negarem o soberano que o resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e a sua destruição já está em processo. Primeira coisa que eu quero abordar aqui é que o apóstolo ele diz que muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. Por que eu quero abordar esse tema? Porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nos últimos dias pelo seu Filho. Então ele diz que, o autor dos Hebreus diz que antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Então Deus antigamente falava pelos profetas, pelos sacerdotes, pelos reis, Deus falava pela natureza, pelo fogo, pela água, pelos animais. Nós vamos ver aqui. Então Deus antigamente falava de muitas maneiras. Nos últimos tempos ele fala pelo seu Filho. Como que ele fala? Através do seu Filho. Falou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e hoje ele fala a nós por meio da palavra que Cristo deixou revelada a cada um de nós. Então, como eu sempre digo, não importa o que eu digo, não importa o que eu penso, não importa o que o pastor pensa, não importa o que um padre pensa. O que importa é o que a Bíblia diz, ok? 1 Pedro 4,11 vai falar: se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Então, se algum irmão ensina, prega, discipula, que ele não venha falar aquilo que ele pensa, que ele venha falar aquilo que está escrito. Então, já de antemão, eu quero pedir você que vai assistir esse estudo, se você tiver tempo, óbvio, pegue um caderno, pegue uma caneta e vai anotando todos os textos que eu vou citar, os textos que eu vou ler, e você depois leia todo o contexto, leia toda a referência bíblica para que você esteja fundamentado, entendeu, amado? Então, ele aborda essa passagem, que Deus ele falou antigamente de muitas maneiras. Então, ele falava por meio dos profetas, porque o cânon não estava fechado. Então Deus falava ao profeta e o profeta falava ao povo. Só que alguns profetas eram falsos. Eram falsos. E alguns evidenciavam até alguns sinais. Êxodo capítulo 7 fala de Moisés, quando Moisés ele vai diante de Faraó, solicitar a Faraó que liberte o povo. Mas a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó, mas Deus dá poder a Moisés. E Moisés chega diante de Faraó com um cajado que quando ele lança no chão, o cajado se transforma numa serpente. Quando ele toca na cauda, o cajado se transforma novamente em cajado. Mas só que quando ele chega diante de Faraó, Faraó também tinha os seus místicos. Faraó também tinha, como diz a Bíblia aqui, seus sábios, encantadores e magos, que também fizeram a mesma coisa. Fizeram os mesmos sinais que Moisés. A diferença foi que quando Moisés tacou o cajado dele no chão, se transformou em serpente, os magos, encantadores, sábios, mágicos, tacaram também os seus cajados no chão e se transformou em serpente. A serpente de Moisés comeu a serpente dos magos e encantadores, mostrando que o poder de Deus
é sempre infinitamente maior. Aleluia. E mostra aqui um profeta como referência, até no próprio texto esse. Se você for ler todo o texto da segunda epístola do apóstolo Pedro, do capítulo 2, você vai ver que ele cita Balaão. Ele cita Balaão como uma referência. Então eu quero ler um pouco da história de Balaão para que nós possamos entender o que aconteceu com esse profeta e o que acontece com os profetas atuais, com os pastores atuais, com os discipuladores atuais, com os músicos atuais. Por que eu digo músicos atuais? Principalmente da igreja brasileira. A igreja brasileira ela é discipulada pela música. A música ela acaba discipulando a igreja brasileira. A igreja brasileira ela é doutrinada por meio de música, muito assim. E música ela é muito fácil de ser absorvida. Então vamos ler um pouco sobre a história do profeta Balaão. Números capítulo 22, versículo 1 em diante. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desde a banda do Jordão de Jericó, e viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. O que estava acontecendo? Deus estava dando poder a Israel. Israel saiu do Egito cheio de poder, cheio de glória, riqueza, e Deus estava com Israel, e Israel estava trucidando todas as outras nações que estavam ali. E Balaque, ele viu o que Israel estava fazendo e tinha feito com os amorreus. Tanto que a Bíblia começa falando depois de quê? Depois que Israel passou por cima dos amorreus. Então, depois disso, ele viu. Versículo 3. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos moabitas, midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas com preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai daqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, me enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora e amaldiçoa-no, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Então Balaque, ele enviou alguns anciãos lá com preço do encantamento, com recurso, com dinheiro, com joias, com riqueza, com fama, com tudo isso, a Balaque. E chegando lá, Balaque falou: olha só, vocês vão que eu não vou com vocês não. Eu vou ficar aqui e vou ver o que Deus fala comigo. Deus manifesta a Balaão e diz que não é para ele ir com aquele povo. Só que o diabo é o seguinte, ele não desiste, amado, de seduzir os homens de Deus. Ele não desistiu de Jesus no deserto, ele vai desistir de mim, de você. Ele vai desistir de quem é um servo do Senhor que prega a genuína palavra. Ele não vai desistir. Se ele veio com 100 e você resistiu, ele vai voltar com 1000. Se você negou 1000, ele vai embora, ele vai voltar com 2000. Se você resistiu, ele vai voltar com 10.000 e assim vai. E assim ele fez com Balaque, com Balaão, perdão. Vamos ler Números 22:14. Levantaram-se
os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque. E disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém, Balaque prosseguiu ainda a enviar mais príncipe e mais honrados do que aquele. Como quem diz: ele rejeitou, eu vou mandar homens mais distintos, eu vou mandar homens mais honrosos, eu vou mandar príncipes de mais honraria, e assim Balaão pode se sujeitar. Versículo 16. Os quais vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e te farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaão me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba, olha só o que Balaão vai falar, para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Deus já não tinha dito para Balaão, amado? Deus já não tinha falado para Balaão, para ele não ir, para ele não aceitar, para ele não amaldiçoar, porque o povo era bendito do Senhor? Então, para que Balaão queria ouvir mais de Deus? Sabe o que acontece, amado? É que Deus ele já fala com a gente, Deus ele ministra com a gente, Deus fala com a gente: olha só, não namora com fulano, fulano é gente boa. Mas como assim que ele não é gente boa? Olha só, vê na palavra. Olha na palavra, olha o caráter dele e a baliza segundo a palavra. Olha só, Deus não falou para você ir nesse lugar, esse lugar não tem nada a ver. Olha, Deus não falou para você fazer essa sociedade não vai dar certo. Você é um cristão, ele não é, você tem princípio, ele não tem. Então Deus já falou muitas vezes, amado, e a gente não ouve, a gente quer: eu vou ouvir Deus, vou esperar de Deus um sinal, amado, já está escrito. Deus já disse, Deus já falou. E Balaão falou: olha só, fica aqui, eu vou ver o que Deus fala comigo. Olha a história de Balaão. Sabe o que estava acontecendo no coração de Balaão? Balaão já estava duvidoso. Balaão já se balançou quando ele viu os outros príncipes mais honrosos. Então Balaão já ficou dividido, amado. Quando o nosso coração fica dividido, já era. A fé se fragmentou. Então Balaão disse: rogo-vos que também fiqueis esta noite para ver o que eu saiba, o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens que te vieram chamar, levanta-te e vai com eles. Viu o que Deus fez? Bom, olha só, Balaão, olha só. Se aqueles homens que vieram te chamar, vierem aqui, levanta-te e vai com eles. Todavia, olha só, todavia, farás o que eu te disser. Então Balaão se levantou pela manhã, abardou sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. O que Deus falou? Olha só, Balaão, esses caras que vieram aí atrás de você, faz o seguinte, vai com eles. Sabe por que Deus mandou, amado? Porque Deus já sabia que Balaão já estava com o coração decidido. Quando Deus fala alguma coisa com a gente ainda quer orar para ver se Deus revela alguma coisa a nós. A gente não quer orar para Deus revelar a vontade dele. A gente vai orar para a gente estabelecer a nossa vontade. Balaão já estava balançado e com vontade de ir atrás, porque ele queria o preço, ele queria o ouro, ele queria a prata, ele queria a riqueza. Então, quando Deus fala para a gente, nós devemos se submeter à vontade do Senhor. Deus já tinha falado. Sabe qual é a maior punição que Deus pode dar ao homem? É entregar ao homem a sua dissolução. É entregar ao homem a sua obstinação. É entregar o homem ao desejo do seu coração. É abandonar o homem. O maior juízo de Deus é o abandono do próprio Deus ao homem. Deus já não fala mais. Deus já não falava mais com Balaão. Deus cessou o diálogo com Balaão. Deus deixou Balaão se entregar às suas próprias dissoluções. Essa é a maior punição que Deus pode vir a dar a um homem, amado. É entregar o homem ao seu próprio desejo. Vai, Balaão. Vamos lá. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. Olha, viu? A ira de Deus se acendeu. Ao anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário e ele ia caminhando montado na sua jumenta e 2 dos seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se a uma vereda de vinhas. E havendo uma parede desta banda,
a uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou-se contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito. Pela terceira vez o anjo do Senhor parou diante de Balaão, mas só a jumenta está vendo, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o seu bordão. Ou seja, sabe o que acontece, amado, quando a gente se vende? Sabe o que acontece quando a gente vende a chamada profética? Sabe o que acontece quando nós vendemos a unção que Deus nos deu? A gente perde a visão, amado. A gente perde a visão espiritual. Deus chega ao ponto de dar uma visão espiritual a um animal, mas não dá mais uma visão profética a um seu profeta. Porque ele se vendeu. Porque ele se corrompeu. E ele acaba espancando a jumenta, que era dele desde a mocidade, por 3 vezes, porque a jumenta não queria passar, porque tinha um anjo do juízo ali. Versículo 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, ao qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou tua jumenta, em que cavalgaste, desde o tempo em que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Olha a loucura, querido, olha a loucura. Deus abriu a boca do animal para falar com voz humana, com Balaão, para perguntar a ele por que ele estava espancando a jumenta. E ele conversou com a jumenta, ele falou: eu queria estar com uma espada aqui para te matar, que eu ia te matar agora. Ela falou: porventura eu já fiz isso contigo? Ele: não. Então note, quando um profeta de Deus está obstinado, Deus ele faz algo surreal e ainda assim ele não cai em si, porque ele está entregue à dissolução do seu coração. Ele está obstinado. E Deus faz isso por amor, amado. Olha o limite que Deus pode chegar para tentar tirar alguém do caminho errado. E isso serve para muitas pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor. Deus está usando, às vezes, olha só a loucura, hein? O que eu vou dar como exemplo? Deus usou a mula, né? Deus pode usar um traficante, uma prostituta, um mendigo. Deus pode usar uma folha, Deus pode usar uma formiga, Deus pode usar o sol, Deus pode usar o vento, a chuva, o mar, para falar com qualquer pessoa que esteja desviada do caminho, para ele voltar. Porque tem um anjo do juízo diante dele, mas ele está obstinado, cego, buscando aquilo que lhe interessa, que está levando à ruína. Isso você pode botar qualquer coisa. Você pode botar o sexo, você pode botar a droga, você pode botar o dinheiro, você pode botar tudo. E às vezes a pessoa não entende isso. Não entende isso. Versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Notou que ele estava cego? Espiritualmente? Estava cego. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, porque ele inclinou a cabeça e prostrou-se à sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta. Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. E se ela não desviara de diante de mim, na verdade eu agora te mataria e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estava neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ia. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Então, Deus concedeu Balaão visão para lhe discernir. Mas ele seguiu. E Deus falou: olha só aquilo que eu te falar, tu vai proferir. Não vai ser o que você quer, vai ser o que eu quero.
Não vai ser a sua fala, vai ser a minha fala. Não vai ser o seu pensamento, vai ser o meu pensamento. E ele chega num destino. Vamos ler? Números capítulo 23, versículo 18 em diante. Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos para mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele, e não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. E não viu iniquidade em Israel, grave isso, e não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, o seu Deus, é com ele e nele e entre eles. E se ouve o alarido de um rei, Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhações contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas tem feito? Eis que o povo se levantará como a leoa e se exalçará como o leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue de mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoará, nem totalmente abençoará. Então, note o que Balaão disse aqui por meio de uma profecia. Ele disse que contra Israel não vale encantamento. Não vale encantamento e não tem como amaldiçoar, porque Deus já abençoou. E por que Deus disse que não valia encantamento nem amaldiçoar? Porque Deus já tinha abençoado, porque Deus não viu iniquidade no povo. Deus não viu maldade no povo. Deus não viu pecado no povo. Então, quando não há pecado, quando não há iniquidade, o que é iniquidade? Iniquidade é quebra da lei, anomia, na palavra grega. Anomia, a partícula A, não, nomia, lei. Iniquidade é aquele que vive sem uma lei para estabelecer. Quando alguém entende da lei e não vive a lei, ele tem que ser punido, porque ele sabe o que é certo, mas faz o errado. Vamos trazer um exemplo prático aqui. Está lá um portão que é de garagem. Não precisa estar escrito no portão de garagem: garagem, não estacione. Eu e você sabemos que nós não devemos estacionar. Mas eu sou obstinado, não, vou deixar aqui esse carro aqui na frente rapidinho e eu vou ali na barraca, vou no mercado. Nós sabemos, amado. Está errado. É iniquidade. É quebra da lei, tendo conhecimento da mesma. Deus falou que não tem como amaldiçoar, e Balaão falou: eu não posso revogar, porque Deus não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Então, contra ele não vale encantamento, nem adivinhações. Nem adivinhações. Aí o que Jesus vai dizer lá em Mateus 24? Mateus 24, você lembra? Mateus 24, 11, ele diz: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, Jesus disse. E o versículo 12, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, quando há iniquidade, o pilar da vida cristã, que é o amor, vai embora, amado. A presença vai embora. Os dons, né? A vida, a capacitação espiritual vai embora. A visão espiritual. Balaão estava cego. Balaão estava surdo, já não ouvia mais Deus. Então essas pessoas acabam sendo capturadas pela sua obstinação, que são as heresias. E é um pouco disso que eu quero abordar agora. Vamos ler de novo aqui o texto de 2 Pedro. 2 Pedro 2, 1 e 2. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Heresia significa capturados, no grego. Capturados, apanhados, arrebanhados. Então, ele diz que essas pessoas são capturados de maneira dissimulada, até o cúmulo de negarem um soberano que os resgatou. Israel estava negando Deus, amado. Porque Israel pecou, a gente vai ver isso aqui.
Deus falou, não tem como amaldiçoar, porque eu não vi iniquidade, eu não vi maldade em Israel. Então não tinha como Balaque amaldiçoar, não tinha como Balaão amaldiçoar, não tinha como ninguém amaldiçoar Israel, amado. Porque não tinha maldade, não tinha iniquidade, o povo estava andando em retidão, o povo estava andando em santidade, o povo estava andando em obediência. Ele diz, atraindo sobre si mesmo repentina destruição, e muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. O que acontece? Quando um cristão, amado, ele comete abominação, ele comete coisas que até o ímpio fica estarrecido, o caminho da verdade ele é blasfemado. Aí o que as pessoas vão falar? Pô, para ser crente igual fulano de tal, eu não quero, pô. O cara é crente, mas é 7-1, o cara é crente, mas tem gato na luz, o cara é crente, mas usa gatunete, o cara é crente, mas atrai a mulher dele, o cara é crente, mas não pode ver um rabo de saia que ele quebra o pescoço, o cara é crente. Para ser igual a ele, eu não quero, pô. Aí o caminho da verdade é blasfemado, entendeu? O cara é crente, mas igual aconteceu em São Gonçalo, eu sou do Rio de Janeiro, igual aconteceu em São Gonçalo, um escândalo, amado. Um pastor foi morto, assassinado no portão da sua casa. A esposa dele, aspas, uma pastora também, né? Foi acusada de ser a mandante do crime. Ambos, segundo o inquérito policial, frequentavam casa de swing na Zona Sul, junto com alguns obreiros diácono. Está no dossiê do inquérito policial, está disponível na rede social, você pode pesquisar. E aí, amado, é blasfemado o caminho da verdade por esse tipo de gente, falsos profetas, querido. Prática libertina, disse Pedro. Aí o povo de Israel foi amaldiçoado, mano. Sabe por quê? Porque começou a praticar iniquidade. E o salário do pecado a gente sabe, é o quê? Morte, Romanos 6, 23. Números 25, versículo 1 em diante. Olha o que a Bíblia diz. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Olha. E a Bíblia diz que não pode haver julgo desigual, não pode haver relacionamento se não for com o próprio povo, com quem é da mesma fé. Mas o povo começou a se prostituir com as moabitas, filha dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se a seus deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal-peor. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Palavra pesada, amado. Deus mandou enforcar. Olha só. Toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os seus homens, que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel. Chorando eles diante da tenda da congregação, veio, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000, amado. Tá bom para você? 24.000 morreu naquele dia. Porque os filhos de Israel começaram a se prostituir. Deus falou, enforca. O homem de Deus pegou logo uma lança e atravessou logo dois logo. Vup. Agora isso acontece agora? Não dessa maneira. Ninguém vai sair enforcando ninguém, nem atravessando lança em ninguém. Porque quem mata essas próprias pessoas já são suas próprias ações. O pecado, amado. O pecado. Porque essas pessoas creem que ainda estão servindo a Deus, amado. Tendo uma vida libertina, uma vida sem padrão,
uma vida sem obediência. Olha só, eu não sei quanto tempo que vai demorar mais ou menos esse estudo, essa nossa reflexão, esse nosso bate-papo, né? Já tem 30 minutos, eu já estou aqui na metade. Mas deixa eu te falar, Deus ele não dorme nem cochila, querido. Judas 1,16 a Bíblia diz assim, 16 em diante. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. Com letra maiúscula. Não tem o Espírito Santo. Não tem a presença de Deus. Não vive uma vida reta. Não estão aprovados por Deus. Pode até fazer milagre, prodígio, maravilha. Mas sinal, milagre, prodígio, maravilha não significa aprovação. Mateus 7 diz que muitos chegarão naquele grande dia e vão falar: Senhor, preguei, expulsei demônio, curei enfermo. E Deus vai falar: olha só, eu nunca conheci vocês. Pô. Quem são vocês? Vocês são da onde? Eu não conheço a face de vocês. Vocês não têm o direito de entrar aqui. Deus está falando. Eu não sei quem são vocês. Pô. Vocês não vão entrar aqui. Pô. Então nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, diz a palavra. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, diz a palavra. Então hoje a gente vê na igreja brasileira, amado, de tudo. A gente vê rosa ungida, a gente vê vassoura ungida, a gente vê cajado de Moisés, a gente vê templo de Salomão, a gente vai ver homens pegando água, bebendo água e cuspindo na boca de outros homens. A gente vai ver, amado, unção do riso. A gente vai ver campanha de tudo quanto é tipo de jeito. Campanha de tudo quanto é tipo de jeito. E o fim disso tudo é o quê? A arrecadação de dinheiro. A arrecadação de dinheiro, amado. Arrancar dinheiro do povo. A gente vê fogueira santa. A gente vai ver culto a anjo, cadeira para anjo em altar. A gente vai ver arca da aliança em altar. A gente vai ver mediadores, medianeiro. A gente vai ver curandeirismo. A gente vai ver destruindo o gigante, campanha destruindo o gigante. Bota o boneco grandão lá do Filisteu, entendeu? E você é o Davi, e você vem e dá tipo um strike naquele boneco gigante, destruindo o seu gigante. Entendeu? O gigante da dívida, o gigante da doença, e vai falando um montão de coisa, irmão. Um montão de loucura, um montão de heresia, heresia destruidora. A gente vai ver pastor andando com chicote. Essa aqui eu aprendi com o irmão Maico. Isso aqui tem lá em Mauá. Lá em Mauá, pastor, o cara lá anda com chicote, irmão. O cara anda com chicote, dando chicotada no meio da rua, chicotada dentro da igreja. Você tem noção, amado? É rir para não chorar. É rir para não chorar. Tem noção do que é isso? Um pastor andando com chicote, amado? A gente vê procissões, a gente vê vela, a gente vê novena, a gente vê batismo infantil. Batismo é para arrependimento, amado. A criança vai se arrepender de quê? Me fala. Criança de meses. Aí batizam criança e fala que está cumprindo uma doutrina bíblica. Aonde que está estabelecido isso na Bíblia? Me mostra. Aonde? Batismo de criança, culto a morto, amado. Culto aos mortos. E a Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer somente uma vez após a morte, juízo. A parábola vai dizer que quem está lá não pode vir para cá e nem quem está aqui ir para lá. A gente vai fazer missa, culto a morto para quê? E as pessoas acreditam nisso. As pessoas creem nisso. Entendeu? As pessoas são capturadas por essa heresia de perdição. Eu vou dar aqui uma sucessão de texto aqui. Pedir para você anotar. Anota aí.
Vou começar a ler aqui alguns textos aqui. 1 Timóteo 6,3 em diante. E se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Eles usam isso tudo, amado, cuidando ser uma aparência de piedade, mas ali o interesse é o dinheiro, o interesse é o lucro. Faz a campanha de uma semana na igreja, culto de segunda a domingo. E no domingo fecha, faz o fechamento da campanha. E vai ver quanto que aquela igreja arrecadou naquela semana ali. E é tudo estratégico, tá? Começa sempre na primeira semana do mês, ali, entre o dia 5 até o dia 10, que sabe que o povo está com dinheiro. Tudo estratégico, pode reparar. Marca. Você que costuma frequentar a campanha, festividade começa aí na segunda-feira e vai até agora, não tem muita campanha que começa segunda-feira não, começa quinta, sexta e sábado. Mas olha só que data começa, pra você ver. Romanos 16, 17 e 18 diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. Os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. Se eles não servem ao Senhor Jesus Cristo, a quem eles servem? A quem? Mas ao ventre, diz a palavra. Ao desejo pessoal. O Deus deles é o ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Tem doçura no falar, tem eloquência. Vai abaixar a luz, vai botar um tecladozinho lá para você fazer na nota certa, para você se emocionar, você chorar. Entendeu? Vai colocar a canção exata para mexer com as suas frequências. Entendeu? Lisonja. Suaves palavras. Porque ele tem medo de ofender o povo. Não posso ofender o povo, não. Heresia de perdição, amado. Heresia destruidora. Tito 1,5 em diante. Porque por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em obra, em boa ordem, as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleceste presbítero, como já te mandei, aquele que foi irrepreensível, marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. E hoje eles casam, separa. Casa, separa. Já está no 5º casamento. Mão cheia. E a igreja aceita. A igreja aceita. E eu sei, amado, que casamento não é uma ciência exata. Ok? Tem as exceções. Mas só que eles estão fazendo da exceção regra. Isso não pode. Tem princípios estabelecidos na palavra para o divórcio. Mas nunca é o desejo de Deus. Jesus ele disse, não é assim desde o princípio. Mateus 19. Não é assim desde o princípio. Ok? Marido de uma só mulher, que tem os filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado a vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que lhe convém por torpe ganância,
ensinando o que não convém por torpe ganância. Sempre tem o dinheiro envolvido. Sempre vai ter o cacau, amigo. Sempre vai ensinar o que quer agradar o seu ouvido, que você vai achar gostoso. Entendeu? Primeiro que nós somos seres místicos. O ser humano é um ser místico. O ser humano é cheio de misticismo. O ser humano gosta, amado, de um barulho, de um tambor, de um galho de arruda. O ser humano gosta, amado, de um movimento. O ser humano é místico, amado. Então o ser humano entregue as suas dissoluções, ele faz isso. Ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, o seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. 2 Timóteo 2,14 em diante vai falar: traze-me estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavra, para que nada aproveita e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita, versículo 16, mas evita os falatórios profanos que produzirão maior impiedade. 2 Timóteo 2,23, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. 1 Timóteo 1,3 em diante. Conforme te solicitei, quando parti para a Macedônia, permanece em Éfeso, para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Tu vê que tem sempre alguém querendo ensinar uma doutrina errada, meu amigo. Entendeu? E tem que ter alguém para repreender essa galera. Tem que ter alguém para repreender esse pessoalzinho aí. Alguém tem que falar, meu amigo. Advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam discórdia em lugar de propagarem a boa obra de Deus, que tem como fundamento a fé. O alvo dessa orientação é o amor, que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum, intentando ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que propulam, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmação com tanta convicção. Sabemos, todavia, que a lei é boa e se alguém usa de forma adequada. De igual modo, sabemos que ela não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática de imoralidade sexual e os homossexuais em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos, para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. Esta sã doutrina encontra-se no glorioso Evangelho que me foi outorgado, a saber, o Evangelho do Deus bendito. Aleluia. O Evangelho do Deus bendito. Tito 3,8. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenham na prática de boas obras. Tais ações são excelentes, de grande proveito para a humanidade. Evita, no entanto, todo tipo de questões tolas. A terra é plana, a terra é redonda. Pô, pelo amor de Deus, amado. Terra é plana, amado. Pelo amor de Deus, amado. Os crentes discutindo com esse negócio, amado. Entendeu?
Evita, diz a Bíblia, evita, no entanto, todo tipo de questão tola, genealogia, discórdia, discussões inúteis a respeito da lei. Portanto, essas contendas são vazias, sem valor. Entendeu? Ah, dízimo é lei, o dízimo é graça. Ah! Tudo bem. Você não dizima não, o dízimo passou, beleza. Mas você contribui? Você oferta? Porque geralmente, se bobear, quem questiona, amado, acerca do dízimo, nem contribui. Entendeu? Então, assim, que direito você tem, amado? Seu argumento é vazio, seu argumento é tolo. Porque quem tem um coração generoso oferta, amado, além do estabelecido por Deus, amado. Quem tem um coração generoso não tem calculadora. Entendendo? Porquanto essas contendas são vazias e sem valor, quanto aquele que provoca divisões, adverte-o na primeira vez e ainda uma segunda vez, depois disso, rejeita-o. Tu sabes que tal pessoa está pervertida e vive na prática do pecado e por si mesma está condenada. Está obstinada, pô. Tipo Balaão. 1 Timóteo 4:1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, sob a influência de homens, a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento. Você conhece alguma doutrina que faz isso, que proíbe o casamento? E ordenamento de abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis, estão bem firmados na verdade, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graça, porquanto é santificado pela palavra de Deus e oração. Orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo pelas palavras da fé e da boa teologia que tens seguido. Mas rejeita fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. 2 Timóteo 4:1 em diante. E te encorajo solenemente na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Prega a palavra, inste em tempo, fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, porém, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de evangelista e cumpre o teu ministério. Equilibrado, amado. Uma fé equilibrada. Como eu costumo dizer, crer também é pensar. Eu vou deixar um cara cuspir na minha boca, mano? Sou algum maluco agora? Entendeu? Crer também é pensar. Colossenses 2:1 em diante. Portanto, gostaria que soubesses como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem e como está firme a vossa fé em Cristo. Sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão, tendo muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs
e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Outra tradução fala da divindade. Assim como em Cristo estás aperfeiçoado, Ele é o cabeça e todo poder e autoridade. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isto aconteceu, o que aconteceu? A circuncisão espiritual. Isso aconteceu quando foste sepultado com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé do poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, e vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu plenamente, pregando-a na cruz, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda em relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou do dia de sábado. Esses rituais são apenas sombras do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Não aceitais que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou oculta anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus, considerando que morreste com Cristo para as tradições humanas e falsa religiosidade deste mundo, porque vos sujeitais ainda a tais ordenanças como se pertencesse a este sistema de valor? Não mais obedeçais às regras como estas: não toqueis, não proveis, não manuseeis. Todas essas regras estão destinadas para desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Esses regulamentos têm de fato aparência de sabedoria, como sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para o corpo, mas não têm valor algum para refrear as paixões da carne. Então, esse tipo de coisa, de mandato humano, né? Não faz, não vai, né? A lei ficava guiando, né? Como criança, pedagogo. Guia, pega na mão e fala: não pega, não toca, não come, não faz. Isso não, isso vai, isso pode. Isso... Agora não, amado. A gente cresceu em Cristo, a gente amadureceu, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a Bíblia. Não precisa mais que ninguém fique dando direção, né? O padrão de Deus é santidade, querido. Eu já estou acabando. Eu me estendi demais, 53 minutos. Então vamos lá. O padrão de Deus é santidade, amado. Santidade ao Senhor. 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então aqui para mim é uma palavra de conforto, porque quando eu me disponho a dar esse tipo de orientação, esse tipo de
a influência bíblica, teológica, de doutrina bíblica, e alguém rejeita, eu fico tranquilo, porque não está rejeitando a mim, amado. Está rejeitando o Senhor, que nos deu o Espírito Santo. Que nos deu o Espírito Santo. E eu vou para a minha conclusão. Ok? 2 Pedro 2, versículo 2 e 3. Muitos seguirão seus falsos ensinos e prática libertina. E por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sorte da ganância, a questão é o dinheiro, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Essa tradução aqui é fantástica, né? Com suas lendas e artimanhas, ó. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e a sua destruição já está em processo. O que Deus aqui quer falar? Que o boleto, uma hora vai chegar, falso profeta. Que uma hora essa conta vai chegar e vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Ok? E por que isso tudo acontece? Por que muita gente vai atrás disso, dessas lendas, dessas fábulas? Sabe por quê? Por causa da ignorância bíblica. O Brasil é um país que as pessoas não gostam de ler. O índice do Brasil de leitura, o brasileiro lê em média 2,5 livros, ele não consegue nem chegar ao 3º livro por ano. Entendeu o que é isso? O brasileiro lê 2,5 livros por ano, ele não consegue nem chegar no 3º. O brasileiro, ele basicamente é analfabeto, ele é semi-analfabeto. O brasileiro não sabe interpretar um texto. Entendeu? Os franceses leem 25 livros por ano, em média. Os filipinos, quase 30. Então é fácil enganar o brasileiro, amado. O brasileiro não gosta de ler. Jesus, ele disse, Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. João 5, 39 vai falar, examinai as Escrituras porque vós cuidaste nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. Osés 4, 6 diz que meu povo é destruído porque lhes faltou o conhecimento. João 8, 31 vai dizer, dizia Jesus, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Versículo 43 e 47. Por que não entendeis a minha linguagem? E por que não podeis ouvir a minha palavra? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus, amado. Ok? 2 Coríntios 2, 17. Para mim fechar. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Aleluia. Irmão Ricardo, como que eu faço para reconhecer um falso profeta? Eu vou deixar aqui o texto aqui, depois você lê. Deuteronômio 13, de 1 a 5, Deuteronômio 18, 20 a 22. Fora tudo isso que eu já falei aí, ok? Então, amado, eu queria que você pensasse nisso, refletisse nisso e fica na paz, que na paz eu estou. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.